noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Sagrado da Unidade. Antes da gente começar com hoje, queria compartilhar um pouquinho para vocês de algumas mudanças assim estruturais que nós estamos fazendo no nosso grupo. E aí, a nossa ideia, a partir de agora, é a gente fazer do grupo do Sagrado da Unidade, que somos um grupo, como alguns já sabem, um grupo juntos aqui. Então, não sou eu mais que vou, como que eu posso dizer, liderar esse encontro, e vamos fazer desse encontro um grupo de lideranças da unidade. Então, agora não somos mais separados, estamos em união aqui como um grupo. Então, vai ter um dia que eu vou entrar com uma fala mais presente, outro dia a Sueli, outro dia a Angélica, outro dia a Érica, outro dia a Renata. Então, juntas, nesse grande grupo que é o Sagrado da Unidade, vamos a partir de hoje conduzir esse encontro juntas. Então, eu agradeço imensamente essas mulheres poderosíssimas que assumem o comando verdadeiramente presente aqui nesse encontro, já estavam nos bastidores e agora mais presentes ainda. E para a gente abrir esse nosso encontro, eu queria convidar vocês para fecharem um pouco os olhos. Vamos assentar um pouco a nossa frequência. Eu convido a todos para inspirar profundamente. E solta o ar devagar. Inspira. E solta devagar. Ofereça-se essa oportunidade de se assentar. Inspira. E solta o ar devagar. Abre o seu coração. Aquiete a sua mente. Traga a sua presença, a sua consciência, que já está aí, para se manifestar em coração, em amor, em união com todos nós. Nós, corpo físico, nós, corpo energético, corpo espiritual, egrégora de todas as frequências que estão em amor, desse momento, dessa realidade e de todas as realidades paralelas. Respira fundo e solta o ar devagar. Convide o seu ser em totalidade para estar presente. Observe. Pare e observe.
Respire fundo. Observe a sua mente presente. Observe a sua respiração presente. Observe seu corpo presente. Observe tudo o que te rodeia neste momento. Inspira profundo. E solta o ar relaxando o seu corpo. Inspira profundo. E solta o ar, desfazendo qualquer laço, qualquer elo que te prenda do lado de fora. Inspira profundo. E faça a sua presença presente. Quando você estiver preparado, lentamente, abra os seus olhos. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença das meninas todas que compõem esse grupo do Sagrado da Unidade. E, acima de tudo, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui para a gente bater um papo hoje com a nossa queridíssima, amada Sueli. E a gente já vem conversando há algum tempo quanto que esse tema, né, de ancestralidade, sagrado da unidade, o quanto que conflui para o mesmo lugar. Então aqui a gente conversa sobre facetas desse todo que compõe a nossa grande unidade. E aí eu falei com a Su, falei, Su, você desenvolve um trabalho super legal, direcionado para constelações familiares e tem essa vasta experiência aí nesse assunto, né? Então, por que não trazer hoje o que você faz com um novo conceito, uma nova estruturação, um novo corpo de entendimento, que é o que a nova era hoje nos traz. Que eu acho lindo, que eu não poderia deixar de dizer, que é o Constelando em Unidade, que é uma das ferramentas dentro desse arcabouço, assim, eu poderia dizer, né, de possibilidades, desse entendimento do que é a ancestralidade, da função dessa ancestralidade na nossa vida. Então é isso, gratidão por você estar aqui e vamos discorrer lindamente sobre esse tema, né? Sim, boa noite, gente. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos vocês que estão presentes aqui. E já que você começou falando em constelando na unidade, então a gente não vai falar especificamente sobre constelação, né? Mas é interessante a Cíntia ter começado falando sobre o constelando na unidade, porque vem justamente, né, a constelação com esse novo olhar, trazendo a frequência da unidade, porque percebemos na nossa prática
atuando como consteladora, e na minha própria experiência, né, na nossa própria experiência enquanto cliente de constelação familiar, o quanto nós nos prendemos aos fenômenos que acontecem, né? A constelação familiar é uma técnica fenomenológica. Então, começamos a perceber o quanto íamos para as constelações, e eu costumava dizer que eu era rata de constelação, né? Porque eu voltava, eu queria sempre mais, porque é incrível, é fantástico ter aqueles fenômenos todos como resultados, né? Mas aí eu comecei a perceber que aquilo estava, na verdade, me prendendo mais ainda a outras situações, na verdade, né? Porque, como a gente já sabe, o fenômeno ele existe, mas o quanto a gente se identifica com ele vai fazer com que a gente se prenda ainda mais a essa realidade. E aí o Constelando da Unidade surgiu lindamente, trazendo um novo olhar, né? Um novo aspecto, um novo direcionamento mesmo, né? Para que as pessoas, usem dessa ferramenta, que nos auxilia bastante, mas percebam que a gente não precisa ficar presa a essa nem a nenhuma ferramenta, né? Porque, na verdade, tudo que a gente precisa já está num lugar que todo mundo sabe aqui. Onde? Aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, né? Mas as ferramentas existem, elas podem ser usadas. Mas igual a medicamento, né? Use com moderação. Saber como usar. E aí a gente traz, na verdade, o tema ancestralidade para esse bate-papo. E é um bate-papo, então, por favor, quando quiserem, só levantar a mão e para a gente fazer alguma troca aqui. E ancestralidade remete à hereditariedade, remete a os antepassados, né? A todos que vieram antes de nós. E aí eu trouxe aqui alguns números que talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu acho bem interessante, que é, cada um de nós, cada ser humano, teve 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 1.048.476 pessoas, se a gente considerar daí até 20 gerações para trás. Olha só. E imagina que cada uma dessas 1.048.000 pessoas também teve um pai e uma mãe, 4 avós e assim sucessivamente. Muita gente, né? Muita gente conectadas como numa teia, numa grande teia energética. Todos conectados, né? A gente não vê, a gente pode não ter conhecido aquele tataravô, mas a gente está conectado energeticamente a ele. E se a gente pensar que cada uma dessas mais de 1 milhão de pessoas também tem outras pessoas conectadas, talvez nós tenhamos sido nossos ancestrais aqui em comum, né? Talvez em algum momento essas redes energéticas de cada sistema familiar possam ter se encontrado em algum momento. E dentro dessa teia energética, né, que forma o nosso sistema familiar, de cada um de nós, e talvez esses sistemas se encontrem em algum momento aí do passado, a gente sabe que são formados emaranhamentos energéticos. Então, como se essas teias energéticas, em alguns pontos, ela desse algum bolo, né? Ela se embolasse um pouco, por conta das experiências de vida, né? Das experiências de vida que desarmonizam essa teia, esse campo energético. Então, todas essas pessoas do nosso sistema familiar, inclusive nós, experienciamos a vida, né? Então, dentro dessa experienciação, a gente vive a dualidade, vive sentimentos, experiencia sentimentos, emoções de alegria, de tristeza, de medos, de lutas, de guerras, de vitórias, de fracassos, enfim.
E muitas dessas situações que foram vivenciadas trouxeram uma ferida muito profunda ao feminino e uma ferida muito profunda ao masculino, né? Se a gente pensar em tudo que foi vivido há milênios de anos pelas sociedades, de modo geral, a gente consegue ter essa percepção já, com o conhecimento que a gente já tem aqui dentro da Sangha, o quão ferido esse feminino se encontra e o quão ferido esse masculino se encontra, né? Totalmente em desarmonia, em desequilíbrio essas duas energias dentro do homem e na mulher, tanto no homem quanto na mulher. E aqui eu quero abrir o parênteses que a gente não vai entrar aqui no mérito de patriarcado, matriarcado, sociedades matriciais, nada disso. Não vamos entrar no mérito das lutas sociais, de tudo que foi experienciado de conflito, de desigualdade, né? E que ainda hoje existe, porque não é o nosso objetivo aqui, nem mesmo é desmerecer ou diminuir a dor, né, de quem sofre, né, com essa situação, né, que ainda se identifica, né, com toda essa dor que o homem e a mulher sentem ou sofrem há tanto tempo. Então, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é trazer um novo olhar para essa ancestralidade, né? E verificar como a gente pode, hoje, qual é o nosso papel hoje em relação a essa ancestralidade, né? E a nossa própria vida. O que é que a gente pode fazer a partir de agora, né? Olhando para trás com todo o carinho, toda a compaixão, né? Mas o que é que a gente pode fazer a partir de agora? Então, a gente sabe que tudo isso que foi experienciado por todos que vieram antes de nós, toda dor, a gente acaba falando mais da dor e do sofrimento, porque na verdade é isso que a gente acaba identificando muito na prática, no dia a dia, né? É a gente extremamente identificado com toda a dor e sofrimento dos ancestrais de modo geral, né? Então a gente constrói uma identidade pessoal a partir não só das experiências que a gente vive, das crenças e dos padrões de comportamento que a gente cria ao longo da nossa própria existência, mas também por estarmos energeticamente ligados a todos que vieram antes, a todos os nossos antepassados, a gente também traz uma carga de crenças, de padrões de comportamento, e repete crenças e padrões de comportamento porque estamos identificados energeticamente com o que o nosso antepassado experienciou. Tá claro para vocês isso? Então, vou dar um exemplo. Um exemplo bem prático na minha vida. Talvez você se sinta com um padrão de comportamento onde as pessoas te abandonam. Ok? Então, nos relacionamentos, por exemplo, ou eu tenho um padrão de comportamento para fazer com que essa pessoa que está comigo me abandone, ou eu atraio pessoas que me abandonam. Eu tenho esse sentimento de que fui abandonada pela pessoa, seja um companheiro, seja uma amizade, enfim. E aí, numa investigação, a gente pode descobrir, por exemplo, que esse sentimento de abandono você compartilha com algum ancestral seu que também foi abandonado em algum momento da existência dele.
Então, mesmo que eu não tenha conhecido esse ancestral, mesmo que eu não tenha conhecido esse antepassado, né? Foi um tataravô, né? Que eu não conheci. Mas como eu tenho essa ligação energética com ele, eu posso, entre aspas, ter comprado essa dor que ele sofreu. E aí eu digo assim, querido vovozinho, bem inconscientemente, né? Querido vovozinho, eu te amo tanto que da mesma forma que você foi abandonado, eu também quero ser abandonado. Porque assim eu me sinto pertencente a esse sistema familiar. Essa dor é muito pesada para você, deixa que eu carrego ela. E isso a gente faz em várias situações da vida, né? Eu trouxe só um exemplo. Mas tem várias situações da vida onde a gente acaba carregando, literalmente, uma dor que não é nossa, que é do pai, que é da mãe, que é do avô, que é do bisavô, que é do tataravô, que é de qualquer pessoa que veio antes de nós, querendo diminuir a dor do outro, de forma inconsciente. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente também, de certo modo, eu aqui analisando agora, a gente se coloca maior do que essa pessoa, né? Numa arrogância, acreditando que a gente suporta a dor que ela não suportou. E aí, o que é que acontece? Você imagine uma criança de 2 anos de idade indo ao supermercado com a mãe ou com o pai. E aí a mãe faz compras, ou o pai faz compras, aí carrega 5 sacolas de batata numa mão, 5 sacolas de batata, de chuchu, vamos dizer outra coisa, de chuchu na outra mão. E essa criança fala assim, deixa que eu carrego para você, mamãe. Tá muito pesado para você, deixa que eu carrego. A mãe vai dar as 10 sacolas para a criança. O que é que vai acontecer? Pensa um pouquinho, vai. Eu dou 1, 2, 3. O que é que vai acontecer com essa criança? Ela vai conseguir carregar esse peso? É um exemplo bem prático, né? Não, não vai conseguir. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente, de forma inconsciente, carrega o peso que não é nosso. Carrega as dores que não são nossas. E a gente faz isso com muita frequência. Eu posso dizer que pelo menos 90% de nós temos em nossa história de vida, né, uma bagagem que não é nossa. Mochilas de pedras, como a gente costuma falar. E gente, acreditem, é muito pesado, de verdade. Quando é muito comum a gente ver também na prática que esse peso também acontece quando a gente julga que o outro não é capaz de carregar suas próprias dores. E a gente faz isso com todo mundo, inclusive com nossos pais, né? Por mais que você ache que você não julga o seu pai ou sua mãe, às vezes a gente se pega assim: se eu fosse minha mãe, eu agia dessa forma. Se eu fosse meu pai, eu não faria isso. Só essa frase já é um tipo de julgamento. E a gente entende que quem veio antes de nós, principalmente os pais, que foi quem nos deu a vida, a gente não tem o direito de julgar. Porque independente de qualquer situação que os pais ou qualquer outro antepassado tenha experienciado, qualquer padrão de comportamento que a gente, entre aspas, julgue como negativo, não importa. Porque verdadeiramente esse pai e essa mãe, né, nesse exemplo que eu estou dando, eles nos deram o maior bem que a gente pode ter agora, que é a vida. Então, somente por isso,
a gente já deveria ser somente grato. Cíntia, você abriu o microfone, você quer falar? É porque o Matheus levantou a mão e eu queria te perguntar se a gente passa as perguntas para o final ou você prefere que a gente vá interagindo aqui no meio da sua fala? Prefiro que vá interagindo. Então vamos Vai lá, lá, Matheus. Matheus. E aí, gente, bom demais? Bom demais. Aqui não, é porque, na verdade, numa das suas falas, você estava falando que as dores das pessoas, e eu vejo que o ser humano ele é tão paradoxal que, assim, eu quero contar minhas dores, e eu quero que a outra pessoa abrace essas dores e sinta junto comigo, mas sem me taxar como uma coitadinha, senão eu também já fico incomodado. E é tão engraçado quando você tenta dar algum direcionamento, porque muitas vezes você ouve uma frase que é a seguinte: você não sabe pelo que eu passei. E não é sentindo maior, e não é desmerecendo a dor, mas tentando pensar no presente e seguir daqui para frente, o que eu posso fazer com isso? É mais ou menos uma resposta assim, vamos pensar de supetão, não me interessa o que você passou. O que você pode fazer com isso e daqui para frente agradecer, aprender e fazer diferente. E assim, voltando nisso, a gente é tão paradoxal que eu tenho tanto medo do desconhecido que eu prefiro ficar naquela situação de sofrimento que eu me sinto cômoda no sofrimento. Olha que coisa maluca. Então, assim, só me tocou quando você falou isso, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas querem que você te contar uma coisa para você ter tanta compaixão por ela que sentir junto. E isso parece que vai tirar meu peso. E isso não adianta em nada, na minha visão. Obrigada, amado. É isso. E a gente se acostuma, né? O Saulo já falou algumas vezes uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o ser humano sofre e nem sabe que sofre. Essa frase é tão marcante para mim, porque toda vez que eu ouvia, eu ficava: o que ele está querendo dizer com isso? Porque eu não sofro, né? Eu estou bem, né? Estou tranquila, tenho saúde. Ok, tem uns padrõezinhos aí que eu estou olhando, mas não me causa tanto sofrimento. Mas eu ficava com aquela frase, com essa frase na minha cabeça, até que um dia é aquilo, né? Que só é a gente abrir, dar uma frestazinha assim, uma frestinha para a luz se fazer presente, né? E aí, meu amigo, meus amigos, eu dei essa permissão, aquela frestinha assim, a luz ouro. Cadê a Natal? Tá aí? Como diz o baiano, veio de com força. A luz ouro entrou com força na fresta e trouxe à tona, né, uma dessas situações tão enraizadas e tão comum. E aí eu entendi essa frase que o ser humano sofre e nem sabe que sofre, porque às vezes a gente está num padrão de comportamento que para a gente é tão natural, né? A gente fez isso a vida inteira, sempre foi assim, o melô da Gabriela. E que é tão natural que não é possível que não seja daquela forma, né? Até que a gente se abre, de algum modo, se permite, e vem à tona algo que estava tão escondido que te dá um susto, assim, né? Você não acredita. Desculpa. Você não acredita que algo estava tão... É tipo cair a máscara, né? É cair a máscara, literalmente. E assim a gente vai colocando, né, várias armaduras, várias mochilas de pedras, a gente vai carregando, 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 e aquele peso vai ficando confortável, vai se ajustando ali, parece que está confortável, até você conseguir tirando essas mochilas, você percebe quanto peso você carregava, né? E quando sai uma tonelada das costas, literalmente, nessa experiência que eu contei
a sensação foi que eu estava tirando 1 tonelada das costas. E era algo assim, muito simples, aparentemente, né? Mas que muitos anos aí de vida sem eu conseguir enxergar aquilo, né? E assim acontece com muitos de nós. Tem alguém com mão levantada aí, Cíntia? Pode falar. Eu mesma quero falar. Uhum. E a gente está conversando, igual você disse aí, a respeito de dores e de sofrimento. Quando em realidade, a gente reproduz muitos dos comportamentos de mãe, de pai, de avô, que são as pessoas mais diretamente mais próximas, posso dizer assim, mas também de outros mais distantes, e a gente reproduz de maneira quase inconsciente, né? Assim como é o Quase sofrimento. sempre. Exato, e muito é cego, inconsciente, a gente não percebe, a gente não toma consciência exatamente do que a gente está fazendo, da forma como a gente reage, da forma como a gente replica esses diversos comportamentos, e aí a gente está aqui no encontro do Sagrado da Unidade, então quantos comportamentos da minha mãe, que ela acreditava que ser feminino por exemplo, e eu fui reproduzindo, 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 até o momento em que nós aqui, com essa oportunidade, a gente consegue parar e observar. E ao parar e observar, a gente percebe quais são os impactos daquele comportamento, quais são os resultados, quais são as consequências daquele comportamento na nossa vida. Por isso que a gente fala muito aqui de manter o observador muito atento a cada reação, a cada atitude, como o seu coração, o seu corpo, a sua própria mente lidam frente a cada um dos estímulos, a cada uma das adversidades, a cada uma dos nossos desafios no nosso dia a dia. Eu vou contar para vocês um exemplo também prático, só para ilustrar. Eu sou filha única e os meus pais sempre me trataram como a princesa da casa, né? E aí, era uma frase que minha mãe me dizia sempre, desde que eu era muito pequenininha, que ela falava assim, olha, minha filha, você é filha única. Então, para você vencer na vida, você tem que se bastar. Você não tem que depender de absolutamente ninguém. E aí já vinha um bloco de comportamentos do que isso representa, né? O que representa? Você não vai ter amigos perto, você vai se destacar profissionalmente, você vai trabalhar muito, vai ganhar muito dinheiro. E aí, dessa forma, nesse bloco de pessoas, sucesso que ela construiu, ela repetia diariamente isso para mim, né? A cada vez que eu saía de casa, etc, etc. E aí você vai tomando, assumindo toda aquela verdade que se a gente puder observar e compreender, ela queria o melhor, né? Ela queria que a filha dela fosse a pessoa mais feliz, porque ela identificava dentro das crenças dela que felicidade era isso que representava. Era ser uma pessoa independente, bem-sucedida, e isso era o que bastava. E aí sim, quando a gente parte para o mundo, a gente lida com todas as adversidades e vai percebendo que, na realidade, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, coisas que são de fora passam a não nos nutrir mais. E aí a gente começa a entrar nesse eu observador. Então, se não é isso, o que é então? E a gente tem a oportunidade de ir se aprofundando e começando a se desconectar, né? Então, o que é meu e o que que foi impresso de alguma forma por mãe, por pai, por avós. E aí a gente vai desde frases pequenas, crenças pequenas, do que é ser mulher, do que representa o feminino, né? Eu tô falando de mim, mulher, mas também o que é o masculino dentro de mim, mulher, né? E qual que é a força de expressão em cada uma dessas ações do nosso cotidiano. Quais são as consequências, igual eu falei. E aí hoje, consciente, a gente começa a se desprender do que são essas histórias. E começa a assumir quem somos nós, né? Quais então são os meus valores? E aí a gente vai se aprofundando, igual você mesma disse, retirando, né,
essas armaduras, essas roupas do que não nos pertence na realidade, do que a gente carrega por fidelidade, igual você mesma colocou, né? Então é muito maravilhoso quando a gente toma consciência, toma propriedade da importância dessa malha ancestral que vem junto e sempre tem uma função, tem um para quê, e essa função é muito digna de muita gratidão, né? Porque ela, sim, ela nos estrutura enquanto indivíduos e a gente precisa dela para vivenciar essa experiência na Terra, mas igual você mesma disse, não precisamos ficar presos nisso. Então é muito maravilhoso isso que você traz. Exatamente, né? E aí a gente pode honrar essa ancestralidade, né? E quando eu honro essa ancestralidade? Eu honro quando eu respeito que esse foi o destino deles. Cada um experienciou o que teve que experienciar e eu respeito isso. Eu não preciso assumir hoje as dores que eles viveram. Porque quando eu faço isso, na verdade, eu estou desonrando. Eu não estou considerando que eles tiveram tanta coragem, por exemplo, tanta força para passar por tudo que eles passaram, para eu estar aqui. Foi a partir de todas essas histórias que eles experienciaram, não importa qual foi a história, né? Mas por conta disso tudo que eu estou aqui, que você está aqui, que todos nós estamos. Então eu olho para trás, eu olho para esse passado, eu olho para esses ancestrais, honrando dessa forma, agradecendo, reconhecendo o quão fortes eles são, eles foram, né? Reconhecendo essa grandeza mesmo, toda a sabedoria que também está em nosso DNA. Não só toda essa carga de dor, né? Que sim, a gente traz, né? No DNA, mas a gente pode, a partir de agora, criar uma nova realidade. Na verdade, cada um deles também teve essa oportunidade, né? Mas podemos dizer que estamos num momento planetário e a gente sabe que a gente não está aqui por acaso, não é mesmo, trabalhadores da luz? E toda essa história que foi vivida por nossos ancestrais, e até as histórias que nós vivemos até agora, foram necessárias. Não importa, agora não importa qual história foi, porque a gente também já sabe que a gente não é nenhuma dessas histórias. E aí vem o que a Cíntia falou, né, da importância de estar no agora e de assumir a nossa autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente fica olhando para trás, para o passado, para as dores e fica identificado com tudo isso, eu não vivo o meu propósito. Eu não realizo o que eu vi realizar. Enquanto eu fico identificada com tudo isso, eu me mantenho num estado de vitimismo, no estado de carência, né? Porque aí isso tudo, claro, muitas vezes acontece de forma muito, extremamente inconsciente, né? Mas já sabemos, quando eu falo já sabemos, é porque em algum momento alguma chave aqui dentro girou e eu pensei, quando eu falo eu estou falando por nós também, né? Porque se cada um de nós está aqui agora, é porque em algum momento a chave girou e falou, nossa, tem que ter alguma coisa diferente. E o que é essa coisa diferente? Que tanto tempo eu busquei fora e ainda não me satisfiz. E ainda aguardo por respostas, né? E aí a gente chegou aqui, né? Chegamos aqui e já sabemos que essa resposta está aqui dentro. E já sabemos que essa resposta é reconhecer quem de fato nós somos. E aí já sabemos que essa resposta é reconhecer que existe um sagrado feminino e existe um sagrado masculino aqui dentro de cada um de nós. Que sim, são energias que estavam ou estão ainda em desarmonia, mas que eu já sei que é possível harmonizá-las.
e me tornar um com elas. Né? E aí isso sim vai trazer o reconhecimento de quem eu sou. E aí não é por conta disso que eu vou estar desonrando meus ancestrais, muito pelo contrário. Porque o que eles mais querem, tenha certeza disso, é que a gente siga a nossa vida olhando para frente. E a gente fala assim, fazendo bom uso dela. Isso sim é honrar a vida que nós recebemos daqueles dois canais, daqueles dois portais que foram os nossos pais, né? Portais para que nós estivéssemos aqui para experienciar a vida nesse corpo, para seguir o propósito, seja ele qual for, né? Para ser a luz em ação, para ser a luz em movimento. Tem duas... Tem gente falando aqui, tem pergunta. A Natalina também está querendo falar. Tem duas mensagens aqui. Eu tô no celular hoje, está um pouco mais Vou ler desafiado. aqui, vou ler. Tá. O Marcos Valério fala: a mãe de minha mãe se suicidou. A mãe de minha mãe se suicidou. Eu fiquei muito preocupado, pois ser gerado por uma mulher com esse peso foi assustador para mim. Marcos, você ficou preocupado, não está mais, né? É o que a gente estava falando aqui, é o viver no agora. Não importa o que nenhum antepassado nosso tenha feito, não importa nenhum padrão de comportamento, não importa nada se a gente não se identifica com tudo isso. Todo sofrimento ele vem quando a gente se identifica com o que não é, com o que não somos nós, inclusive com as histórias que não são nossas, verdadeiramente, né? Foram vividas e experienciadas por outras pessoas. Por mais que eu tenha uma ligação energética com essas pessoas. Agora, é claro, pode acontecer da pessoa ficar tão identificada que ela vai trazer para si, como eu falei lá, vou carregar o peso, né, a sacola de batata da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, e eu vou cair, porque é muito pesado para mim. E aí eu fico estagnado na vida, eu não consigo andar, eu não consigo prosperar, eu não consigo, porque eu estou carregando um peso que não é meu. Como que eu vou andar com 10 quilos de um lado, 10 toneladas de um lado, 10 toneladas de outro? Né? Não tem como. Então, isso passa por um processo de desidentificação com as histórias que os antepassados viveram. E aí, repito, com toda a honra, né? Honrando, gratidão, muita gratidão por tudo isso, né? Por tudo que eles viveram, mas lembrando que nenhuma dessas histórias são minhas, né? Nem mesmo as histórias que eu vivo aqui nessa experiência no meu corpo são entre aspas, reais, porque só são histórias. Se a gente enxergar tudo isso como um grande filme, trazendo a atenção para o momento agora, a atenção para o seu coração. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Cíntia? Eu quero contar uma historinha que eu acho muito legal sobre essa coisa de assumir o que é do outro. E eu sempre... E que é o que a gente faz com as nossas histórias ancestrais. Porque a mãe fez algo, a gente se apropria de algo que a mãe, ou que a avó, ou que alguém fez, como se fosse algo nosso, né? E a história é a seguinte, você imagina um grande monte, uma montanha enorme, altíssima, e aí vai você e essa pessoa subir essa montanha. Se o grande feitio da sua vida, se o grande objetivo da sua vida é chegar no topo dessa montanha, assim como é da outra pessoa também, ou como é da humanidade, se é que existe algum lugar para se chegar, suponhamos que estejam você e essa pessoa subindo esse topo dessa montanha, né? Essa montanha para chegar no topo, né?
E aí, no meio do caminho, ou no início do caminho, esse seu companheiro, esse seu amigo, ou até mesmo um familiar, fala assim, eu não dou conta, tá muito pesado para mim. Aí você fala, perfeitamente, eu posso te ajudar. Eu posso te carregar. Aí você pega a pessoa, coloca ela de garupa, começa a subir o topo. E é claro, vai ser muito penoso para você, que dá conta mal do seu corpo, dá conta de você e de mais uma pessoa com você carregando, mas você é muito fiel a essa pessoa, você ama muito aquela pessoa. E aí você segue a sua caminhada e finalmente você chega no topo dessa montanha. E chegando lá, eu te pergunto, de quem é o mérito? Quem que vai verdadeiramente sentir o prazer de ter chegado, os méritos de ter chegado naquele topo? É você. Então, além de você ter feito um caminho enorme até esse topo, ter gastado muito além das suas capacidades físicas, mentais e psicológicas, você carregou outra pessoa e tirou dessa pessoa a oportunidade que ela tinha de também chegar no topo e estar tão, como é que eu falo, tão feliz, não, tão merecedor daquele lugar, né? Tão gratificante de chegar naquele lugar. Então, além de você sobrecarregar a sua caminhada, você tira do outro a oportunidade de também fazer a sua própria caminhada, de também fazer a sua própria história, de também fazer a sua própria vida, né? A sua grande realização, seu grande autorrealização. Então, a gente pensa que a gente está ajudando, mas na realidade, quando a gente assume funções, dores, questões dos outros, na realidade a gente está indo na linha contrária. Primeiro, porque isso não é seu, como a Sueli acabou de dizer. E segundo, porque você tira do outro o mérito de chegar onde precisa ser chegado. É uma grande ilusão a gente acreditar que a gente está ajudando. Isso mesmo. Natalina está um tom alto aqui. Vamos lá, Natalina. Conversa com a gente. Só completando isso que você está colocando aí, essa questão, isso daí, né? Mas o que eu ia falar era outra coisa, é rápido também. Essa questão da gente estar levando o peso do outro, ainda tem uma coisa, não deixa ele aprender a carregar do tamanho que ele dá conta, porque às vezes a gente fica naquela coisa de a gente é quem coloca a meta, em vez de deixar que a pessoa coloque a meta de acordo com a necessidade dela. Mas, assim, o que eu ia era ilustrar um pouco. Minha mãe viveu numa época onde mulher trabalhar era uma coisa, uma novidade, né? Era só poucas mulheres, né? Ou aquelas muito audazes ou aquela que precisava efetivamente trabalhar. Então, eu me lembro que ela falava, eu pequena, ela falava assim, eu vou carregando minha cruz, derramando, né, suando sangue, falava do trabalho sempre como uma coisa tão pesada, tão assim, que aí, quando eu comecei a trabalhar, meu Deus, como foi difícil eu consegui enxergar que eu gostava, eu gosto de trabalhar, porque ela colocava aquilo tão difícil, mas ela, na época dela, na cultura dela, que também tem essa questão da cultura. E aí que eu fico pensando assim, né? Esse trabalho de constelação familiar, eu conheço um pouco, mas eu fico imaginando quanto ele é rico por isso, porque a gente ainda carrega aqui no Brasil a questão do cristianismo, que meio que você não seja nem cristão, mas você absorve no meio, de ganhar o céu pelo sofrimento, né? Isso aí, como ser vítima, como vocês disseram, é cômodo. Né? E para a gente tirar isso, para a gente aprender a ser feliz, saber que tudo quem está fazendo é porque, em última instância, a gente quer fazer, né? Consciente ou não, e aprender a separar o que você gosta, o que você não gosta, fica mais difícil por conta dessa questão, né? Tem gente que inventa sofrimento para poder ganhar o céu. E aí essa questão ancestral passa pelo cultural. Mas é isso. Gratidão, amada, gratidão. É exatamente assim.
A Isis também coloca aqui, mais do que nunca estamos recebendo as ativações e liberações a nível de DNA. Então é isso, né? Como eu falei também há pouco tempo atrás, estamos num momento planetário muito propício, né, para nos liberarmos, nos libertarmos de tudo isso, de toda essa carga, de todo esse peso. Um momento propício para reconhecermos quem nós somos de verdade, né? Ferramentas não faltam, né? Tem muitas ferramentas que podem nos auxiliar a identificar e auxiliar nessa tirada dessas cascas de cebola e nessas camadas, né? Mas eu sempre friso que as ferramentas existem, né? Mas que a gente precisa ter cuidado ao utilizá-las, né? Para não nos prender, não usá-las como muletas. Porque às vezes a gente fica usando aquela ferramenta e vai usando outra e vai usando outra e sempre vai ter o que casca de cebola para tirar, né? Sempre vai ter. E aí a gente fica às vezes como muleta mesmo, se prendendo e fica como um cachorro dando volta, correndo atrás do rabo, né? Então eu sempre gosto de falar assim para ter cuidado com isso também. E reforçando, estar no agora, estar no presente, se conectar com o nosso coração. Isso faz toda a diferença. Porque só assim, no orar e vigiar e constante, né, a cada ação, você vai conseguir perceber cada padrão de comportamento, cada atitude, cada palavra falada e observando, né, o que está ainda ali reverberando algum peso, né, que não precisava mais estar. E a partir daí a mudança acontecer. E talvez a gente nem precise buscar tantas ferramentas externas, né, para nos auxiliar nesse processo. Porque já sabemos que está tudo aqui dentro, né? Fala, Cíntia. A gente tem mão levantada da Rei e mão levantada da Joelma. Vamos dar a palavra. Maravilha. Complementando essa carga aí que às vezes a gente carrega da pessoa, né? Não deixando ela o mérito de viver. E uma das coisas que a gente vê muito também é o quanto nós queremos que o outro, que a gente quer que ele mude de atitude, que ele mude de pensamento, que ele mude de forma de pensar. Principalmente nessa questão, por exemplo, assim, às vezes os pais né, não, ele não dá porque ele faz errado, né? Minha mãe faz errado, meu pai faz errado e tudo. E a gente esquece que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua identificação. Muitas das vezes, quando a insistência nossa de achar que é o outro que tem que mudar, para de olhar para a gente e para de ver o que nós precisamos mudar. E às vezes que a gente percebe, por exemplo, assim, quando eu mudo, o mundo muda, tudo à volta muda. Mas não porque os outros mudaram, mas sim porque eu mudei. Porque eu comecei a enxergar diferente. E aí a gente começa a mudança até mesmo na ancestralidade. Começa às vezes de percepção, ou então só de permitir de parar que algumas cobranças que eram feitas, deixem de ser feitas porque passa a entender e compreender que é diferente agora. Era isso que eu queria trazer. Sabe uma coisa, Su, posso pegar a palavra? A casa é nossa. O que eu tô pensando aqui é porque, assim, levando ainda mais profundo, né, Rê, nesse entendimento maravilhoso que você trouxe, de que, de fato, a gente agrega o que é do outro para si, é ir além, porque, assim,
se eu mudo, o outro muda, na realidade, o outro é uma extensão de mim. E aí, tendo essa consciência de que o outro, na verdade, é o nosso grande espelho para olhar as nossas próprias sombras, nossas próprias dores, ou as nossas maiores habilidades, nossas maiores possibilidades de se manifestar, enquanto se tem a vontade, o desejo de algo que é de fora, seja mudar o outro, mudar uma circunstância ou um contexto, etc. e tal, na realidade, é o universo te convidando para você fazer um grande aprofundamento dentro de você e reconhecer o que de você no outro ou naquela situação reverbera aquilo. Então, no final das contas, tanto os nossas vós, nossas mães, nossos ancestrais, pai, mãe, irmão, seja com qualquer outra pessoa, né, que está na nossa volta, que desperta os nossos incômodos, as nossas emoções, seja ela quaisquer que sejam, são grandes oportunidades para que a gente olhe internamente o que na realidade é necessário trazer luz, né? Qual que é necessário aquela expansão ainda maior daquele aspecto na nossa vida. E é o que a Su acabou de dizer, né? 100% de autorresponsabilidade sobre as criações das nossas próprias realidades, da realidade que nos cerca. Quando a gente tem essa noção de que é isso que a gente reverbera energeticamente para nós e para o nosso ambiente, cria realidades que, na verdade, é só para a gente expandir cada vez mais, faz a gente entrar no estado de gratidão profunda, porque a gente entende que está tudo certo sempre. Jojo, Joelma, fale, querida. Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou esse roupão. Eu já coloquei ele no meu corpo e já aceitei. É uma segunda pele, é uma skin. Gente, então, eu tava aqui ouvindo e é muito interessante, né? Aí eu colocar minha carinha a tapa. Eu tenho feito bastante isso. Hoje o meu filho me mostrou, agora falando com vocês, eu tô refletindo sobre isso. O quanto a gente reflete, né? E reflete a todo tempo isso, né? Porque eu fiquei muito irritada com meu marido hoje, muito irritada. E aí, obviamente, a egoísta fui eu tenho essa consciência. Porque eu me senti mexendo... Sabe quando você brinca de casinha? E chega aquela pessoa com todas as arminhas, os brinquedinhos e joga em cima das coisinhas que foram arrumadas? Ou, não precisa ser brincando de casinha, quando você está brincando de escritório, de escrever, de desenhar, a pessoa chega e joga tudo em cima da mesa, derruba todos os lápis e coloca as outras coisas. Então, aí eu vivi esse momento. Só que a gente tá aqui, ó, partilhando. Então, vamos lá. E aí o meu filho chegou perto de mim agora, a gente estava comendo, aí ele falou comigo assim, mãe, por que desde 3 horas da tarde você tá com essa cara assim, ó? Aí eu falei, eu não tô com essa cara. Mãe, desde 3 horas da tarde você tá com essa cara. A cara da vovó. Aí eu falei, eu não estou com essa cara. Ele falou, você está com essa cara. Porque você tá irritado com o papai, é isso? Mãe, ele vai colocar os instrumentos dele aonde? Aonde? Me fala onde que ele vai colocar. Eu falei, mas ele tirou as coisas do guarda-roupa. Falou, mãe, aonde que ele vai colocar? Aí eu, né, calei e aí já tomei essa consciência que eu tenho que ir lá pedir desculpa a ele depois dessa conversa aqui, que a errada fui eu. E é muito impressionante o quanto um deslize, um momento que você deixa a vigília, que você para de se observar, você assume aquilo que você aprendeu e ainda briga como se aquilo fosse algo que você soubesse que está fazendo e que está certo. E está certo. É muito impressionante isso, né?
Quanto a Renata estava falando, né, da gente olhar, observar o outro, da mudança do outro. Aí eu falei, não, deixa eu olhar. Não vou falar nada com ele, não. Ele que faça essa avaliação na prova dele. Ele que mergulha lá dentro. E aí eu tenho uma pergunta muito interessante. Ele não sabe nada do pai dele. E boa parte não, existem muitas construções familiares sem a percepção da história do pai e da história da mãe. Né? Na humanidade tem muito isso, mais da história do pai. E aí? Como é que isso fica, né? Agora você pode falar. Já fiz aqui, depois eu vou lá pedir desculpa, gente. Obrigada, Jo. Obrigada, Rê. Obrigada, Natal. Obrigada a todo mundo que falou aí, que eu esqueci de agradecer. É muito interessante sua pergunta, né? E aí eu vou trazer uma historinha. Sueli não conheceu a mãe biológica e não foi criada pelo pai biológico. Foi criada por uma outra família. E Sueli cresceu dizendo que a família dela era a família que a criou. Sueli sempre soube dessa história, que a gente está contando uma historinha. Sueli sempre soube dessa história, nunca teve problema nenhum com isso. Aparentemente, nunca teve problema nenhum com isso, né? Então cresci, fiquei adulta, fui trabalhar, resolvidíssima, porque tive uma família que me deu muito amor, me deu tudo o que eu precisava para crescer, né? Para me desenvolver enquanto ser humano. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber que eu tinha alguns padrões de comportamento que eu não sei de onde vinham, mas estavam me incomodando. E aí chegou ao meu conhecimento de algum modo nessas buscas, né? Essas buscas da vida, que era necessário reconhecer e honrar a família biológica. Então, mesmo que você não conheça o seu pai, a sua mãe, você traz na sua memória energética, no seu DNA, tem alguém com áudio aberto, na sua memória energética, no seu DNA, o que os seus ancestrais experienciaram, né? Peraí que eu me perdi na minha fala agora. O que seus ancestrais experienciaram. E quando eu não reconheço, quando eu não honro essa ancestralidade, eu fico estagnado. Então, principalmente pai e mãe, é importante esse reconhecimento, mesmo que eu não tenha conhecido, eu posso fazer visualização, meditações, sabe? Ho'oponopono, mas eu preciso reconhecer, pelo menos, que eu tive a vida, que eu ganhei a vida dessa pessoa, desse pai e dessa mãe. Que esse pai e essa mãe foram os veículos que me trouxeram para esse mundo. Eu preciso ter gratidão. Eu não preciso aceitar, eu não preciso amar, né? Assim, mas eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu tive um pai, que eu tive uma mãe. Eu preciso agradecer pela vida que eles me deram, né? E honrá-los por isso. Somente por isso. Pela vida, que é o maior bem que a gente pode ter. Isso é importante para que a gente não fique estagnado, porque os pais são quem nos dão uma força para a gente seguir na vida. Eu estou falando energeticamente mesmo, né? Eu preciso
esse vínculo ele já existe, ele vai existir, né? Porque foram esses canais que me trouxeram aqui. Então, no meu exemplo, mesmo que eu tenha tido uma outra família, né? Não estava resolvido isso na minha vida, porque eu tenho uma carga genética que veio de um outro sistema familiar. Tem toda uma história que vem, várias historinhas que vieram aí desse sistema familiar e que estava nesse corpo, né? Não foi a história da família que me criou. Já existe um envolvimento aí energético também, mas o vínculo biológico, né, ele precisa ser realmente considerado. Então, é importante trazer esse olhar para os pais, né? Esse reconhecimento para os pais e para quem veio antes deles, de honrar mesmo essa ancestralidade, de reconhecer, no caso dos pais, né? Que eles deram a vida, né? E agradecer muito por isso. Genuinamente. Genuinamente. Né? Tem que ser algo realmente sentido. Su, Oi. vou complementar um pouquinho sua fala e vou passar a fala para o Matheus, que ele também levantou a mão. Uhum. Dessa ideia aí, desse agradecimento, né, dessa gratidão aos ancestrais, à vida que foi proporcionada, a gente está trazendo muito assim, quais são as crenças, quais são as limitações, quais são as dores, quais são os padrões de comportamentos que você não deseja mais, que não quer, não se deseja se repetir, a gente toma consciência para expandir, para aprofundar. No entanto, a gente tem que entender também que essa ancestralidade já errou muito e já trouxe muita expansão. Já, entre vários erros e acertos, né, de toda a existência, de toda a caminhada, muito do que se conquistou, inclusive muito do que se tem hoje, onde a gente está a nível de expansão, de consciência, de ampliação, de trabalho, de realizar, foi do que foi feito. Então, essa gratidão, ela tem que contemplar isso também, né? A mulher hoje já chegou nesse nível de elaboração do ponto de vista mental do que a gente está dizendo, do que significa cada coisa, foi porque muitas de nós lá atrás também desbravou nesse aspecto. Então, e outra coisa que eu também queria complementar da sua fala é que quem que diz que a minha tataravó não foi eu, né? Então, será que a gente está só relacionando aos nossos ancestrais como se fosse o outro? Mas somos nós mesmos. Porque normalmente a gente costuma vir e revir a cada encarnar e desencarnar dentro dos paradigmas que nos fazem, que nos levam a reconhecer quem nós somos. Então, costuma ser os mesmos. Por isso que a gente normalmente reencarna nos mesmos padrões familiares, se não for na mesma família. Então, reconhecer esse eu que estava lá, né? Com todas essas experiências e reconhecer aonde isso nos trouxe hoje. E isso preenche o peito de uma gratidão ilimitada. Porque talvez se não fosse esse caminhar, inclusive esses erros, não nos tornaria, né, onde nós estamos hoje. E eu vou passar a fala para o Matheus. Valeu, minha querida. Perfeito, sensacional o que você falou. Uma coisa que me veio aqui durante a fala da Joelma é que a gente, com muita facilidade, consegue observar o outro, né? Eu consigo observar se a Cíntia um dia está mais agitada, se o fulano de tal está mais tristinho. E aí a Sueli estava falando que uma frase que sempre martelou na cabeça dela que o Saulo falava, a gente nem sabe que sofre, porque a gente não se observa. Então, assim, eu consigo sempre, com muita facilidade, observar o outro, criticar o outro, falar que o outro é assim, e por que a gente ouve tanto o orar e vigiar? E aí eu queria finalizar minha fala com uma frase que é assim, ó, a única diferença entre a meditação e o aprofundamento de uma amizade é que, no primeiro caso, o amigo que aprendemos a conhecer pouco a pouco
somos nós mesmos. Fechando com chave de ouro. Gratidão, amado. Quer falar mais alguma coisa? Não, você já fechou ali. Gratidão, Mateus. É isso. Aí fica o convite de sempre, que é o orai e vigiai, o permanecer no agora. Angélica, você quer falar? Eu quero. Eu tô no quarto escuro e eu não sei levantar a mãozinha. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode falar. Então tá bom. Eu estou linda na foto aí, só vocês me olharem. Abre o micro... Cadê? Ficou muda. Fechou. A gente tem falado tanto sobre as histórias do passado, né? Sobre o outro, sobre a ancestralidade. Mas e aí? E no agora, né? Estamos sendo os bons ancestrais? Né? Então fica esse chamado, né? Para esse presente. Quais são os nossos comportamentos? Quais que são as histórias que a gente está deixando? Quais são os padrões de agora? E é isso. Obrigada, Moreco. É isso, que assim como Cíntia falou, nós somos, eu sou o ancestral, né? Como é que a gente fala a frase, gente? Me embolei na frase. Eu sou a minha própria ancestral, talvez, né? Porque já vivemos outras vidas. E seremos ancestrais também das gerações futuras, né? Então, aí a Angélica traz essa clareza, né? Para que a gente, além de tirar as camadas de cebola que a gente vai trazendo aí do passado, né? Carregando as histórias que não são nossas, que a gente construa uma nova realidade, uma nova história, né? Uma nova realidade para que os nossos descendentes, aqueles cujos ancestrais seremos nós, né? Tenham histórias para contar, né? Mas diferentes, uma história diferente. Uma história pautada no amor. Porque tudo isso que a gente falou aqui, no final das contas, está tudo envolvido no amor. Porque em cada coração desse, seja no meu, no seu, ou de cada ancestral, né? Cada ancestral que eu fui, cada ancestral nosso, tem em seu coração essa centelha, né? A centelha divina, o amor puro. Por mais que não tenham reconhecido, né? E estamos aqui agora trabalhando esse reconhecimento, né? Nesse momento tão propício aí da história da humanidade. Eu fico por aqui, mas eu tirei, quando a gente iniciou essa conversa, nossa, eu tirei uma carta quando a gente iniciou e acabei de tirar outra. Então, eu tirei uma carta para o início do nosso bate-papo e tirei uma outra carta para o final. A carta que eu tirei no início e agora que eu abri para ver, o nome da carta é Limpeza. Todos nós carregamos dores, mal entendidos, karmas, mas chega uma hora em que... Gente, licença, chega uma hora que a gente precisa usar o óculos. Melhorou muito. Mas chega uma hora em que precisamos fazer uma faxina, limpar os pensamentos, os sentimentos e mudar tudo. Agora é a hora. Você está pronto? Essa só foi a carta do início. Vamos para a carta do final.
Gente, juro que eu tirei agora. Eu não escolhi. O nome da carta é Amor. E é claro, esse é o oráculo do Ho'oponopono. Aí tem que fazer propaganda, né? O Ho'oponopono deve ser uma prática muito amorosa. Precisamos ter mais amor nos nossos relacionamentos. Precisamos olhar as atitudes das pessoas e a vida com mais amor e paciência. Assim evoluímos e nos libertamos. Amor. Muita gratidão, gente. Muita gratidão pelo compartilhamento. Gratidão, gratidão, gratidão. Cíntia, anfitriã. Somos. Ah, falou tudo. Eu não tenho mais nada para falar. É o amor. É só o amor, é só o amor. Que o amor possa nos unir, né? Em todas as ancestralidades e quem nós somos agora. A grande união. A grande unidade. Gratidão a todos. Fiquem bem. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, viu, Su, por todas as belíssimas contribuições. Gratidão toda nossa. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. beijo. Tchau.